A ciência mostra que, depois dos 40 anos, podemos perder de 1 a 2% da nossa massa muscular a cada ano. Após os 60, esse processo acelera ainda mais, e se nada for feito, a consequência é inevitável. Fraqueza progressiva, maior risco de quedas e a perda da autonomia. O que pouca gente sabe é que grande parte dessa perda acontece justamente à noite, enquanto dormimos. Sim, a cada noite o corpo pode estar quebrando os próprios músculos para obter energia. Como especialista em saúde musculoesquelética, com mais de 25 anos de experiência acompanhando pacientes idosos, vejo esse cenário todos os dias no consultório. Homens e mulheres que acreditavam estar apenas ficando velhos, mas na verdade estavam perdendo músculos de forma silenciosa. A boa notícia é que esse processo não é um destino inevitável. Existem estratégias simples, cientificamente comprovadas, que podem preservar a massa muscular mesmo durante o sono. E é isso que quero compartilhar com você hoje. Vou mostrar quais nutrientes certos antes de dormir podem fazer diferença real na força das suas pernas, no equilíbrio e até na qualidade do seu sono. Pequenas escolhas, aplicadas de forma consistente, podem transformar completamente a forma como você envelhece. Fique comigo até o final, porque vou revelar um método prático e acessível que já ajudou muitos pacientes meus a recuperarem vitalidade em poucas semanas. Talvez seja a peça que faltava no seu cuidado com a saúde. Então, vamos começar? A palavra pode parecer complicada, mas sarcopenia nada mais é do que a perda progressiva de massa e força muscular ao longo dos anos. Esse processo começa cedo, por volta dos 40 anos, e pode representar de 1 a 2% de perda muscular por ano. Parece pouco, mas quando acumulamos uma década, essa diferença já se torna visível. Menos resistência, mais cansaço, mais dificuldade para realizar tarefas simples. Após os 60, a velocidade da perda aumenta ainda mais, principalmente em pessoas que não praticam atividade física regularmente ou que mantêm uma alimentação pobre em nutrientes. O grande problema da sarcopenia é que ela se instala de forma silenciosa. No início, os sinais são tão discretos que muitos os confundem com coisas da idade. Levantar-se da cadeira com mais lentidão, sentir as pernas mais pesadas ao subir poucos degraus, perder o fôlego em atividades que antes eram fáceis. Pouca gente percebe que isso é, na verdade, a manifestação de um processo clínico com consequências sérias. E essas consequências vão muito além da sensação de fraqueza. A sarcopenia aumenta drasticamente o risco de quedas, fraturas e perda da autonomia. Em casos mais graves, pode até determinar se uma pessoa continuará vivendo de forma independente ou se dependerá de ajuda para realizar as atividades mais básicas do dia a dia. Ao longo da minha experiência, acompanhei inúmeros pacientes que chegaram ao consultório preocupados porque estavam tropeçando mais ou porque notaram uma perda rápida de vitalidade. Muitos acreditavam estar doentes, mas a realidade era que os músculos estavam desaparecendo lentamente, sem dor imediata, mas com efeitos devastadores. O que poucos sabem é que uma parte significativa dessa perda acontece justamente durante a noite. O sono, que deveria ser o momento de reconstrução, muitas vezes se transforma no período em que o corpo consome a própria musculatura. O sono é um momento em que o corpo deveria trabalhar a nosso favor. Durante a noite, entramos em um estado de reparo profundo, no qual hormônios anabólicos, como o hormônio do crescimento, são liberados para estimular a regeneração e a construção muscular. É nesse período que o organismo deveria reconstruir o que foi desgastado ao longo do dia. No entanto, quando faltam os nutrientes certos, esse processo pode se inverter. Em vez de usar proteínas e aminoácidos da alimentação para reconstruir fibras musculares, o corpo recorre ao que já tem disponível: os próprios músculos. Esse mecanismo é conhecido como catabolismo, a quebra do tecido muscular para gerar energia. Enquanto o anabolismo representa construção e fortalecimento, o catabolismo significa destruição e perda. Esse processo pode parecer distante, mas acontece de forma sutil, repetidamente, noite após noite. Imagine passar semanas ou meses indo dormir sem fornecer ao corpo combustível adequado.
Aos poucos, a musculatura enfraquece, a força diminui e o risco de desequilíbrios, quedas e fraturas aumenta. É exatamente isso que vejo em muitos pacientes que chegam até mim. Acreditam estar apenas mais cansados, mas na realidade, vêm perdendo massa muscular silenciosamente. O detalhe mais preocupante é que o catabolismo noturno não causa sintomas imediatos. Você dorme, acorda no dia seguinte e continua sua rotina, sem perceber que um processo de desgaste interno está acontecendo. Só depois de anos, os sinais ficam claros. Dificuldade para andar longas distâncias, dores constantes, lentidão e perda de vitalidade. A boa notícia é que esse quadro pode ser revertido. Fornecendo os nutrientes adequados antes de dormir, é possível transformar o sono em um aliado poderoso na preservação da massa muscular. Quando falamos em preservar os músculos durante a noite, o primeiro nutriente que merece destaque é a proteína de absorção lenta. Diferente das proteínas de digestão rápida, que são metabolizadas em poucas horas, a proteína de absorção lenta permanece liberando aminoácidos de forma gradual ao longo de toda a noite, alimentando os músculos e evitando o temido catabolismo. A mais conhecida entre elas é a caseína, encontrada em alimentos simples e acessíveis, como o queijo cottage e o iogurte natural. Esses alimentos funcionam como um estoque de combustível para o corpo durante o sono, garantindo que haja material suficiente para reparar e reconstruir fibras musculares. Na prática, uma porção pequena já faz diferença. 2 ou 3 colheres de queijo cottage ou um potinho de iogurte natural antes de dormir podem fornecer aminoácidos essenciais de forma contínua até o amanhecer. Essa estratégia simples ajuda a reduzir significativamente a perda muscular, melhora a recuperação e até contribui para a qualidade do sono. Em minha experiência clínica, muitos pacientes que passaram a incluir uma fonte de caseína no jantar ou como lanche noturno relataram mudanças perceptíveis em poucas semanas. Mais disposição ao acordar, menos dores musculares e maior facilidade para realizar atividades cotidianas. Outro detalhe interessante é que a caseína pode ser combinada com ingredientes que potencializam seus efeitos. Um exemplo é adicionar uma pitada de canela ao iogurte. Além de melhorar o sabor, a canela ajuda no controle da glicemia noturna, proporcionando ainda mais equilíbrio metabólico. Esse é o primeiro passo para transformar a noite em um período de construção, não de destruição. Mas a proteína sozinha não basta. Outros nutrientes desempenham papéis igualmente fundamentais nesse processo. Se existe um mineral que merece atenção especial na saúde muscular, esse mineral é o magnésio. Ele participa de mais de 300 reações bioquímicas no corpo humano e desempenha funções vitais, como a contração e o relaxamento muscular, a regulação do sistema nervoso, a produção de energia e até a qualidade do sono. Com o avanço da idade, é muito comum que os níveis de magnésio diminuam. A deficiência desse mineral pode causar sintomas incômodos, como cãibras noturnas, insônia, fadiga muscular e, em situações mais graves, até arritmias cardíacas. Não é por acaso que muitos idosos relatam acordar várias vezes à noite com dores musculares ou dificuldade para relaxar o corpo em boa parte dos casos. O problema está diretamente ligado à falta de magnésio. Felizmente, a solução pode estar em alimentos simples e nutritivos. Um dos melhores exemplos é a semente de abóbora, uma verdadeira potência nutricional. Rica em magnésio, zinco e gorduras saudáveis, ela pode ser consumida pura ou misturada a um iogurte natural antes de dormir. Apenas uma colher de sopa já é suficiente para fornecer cerca de 40% da necessidade diária de magnésio. Na minha prática, recomendo sempre optar pela versão sem sal e não torrada, para preservar ao máximo seus nutrientes. Esse cuidado simples potencializa os benefícios e evita excessos prejudiciais, como o consumo elevado de sódio. Quando combinamos magnésio com proteínas de absorção lenta, criamos uma base poderosa para a recuperação muscular noturna. É como oferecer ao corpo tanto o material de construção, proteína, quanto as ferramentas necessárias, magnésio, para reconstruir fibras e fortalecer os músculos.
Mas ainda há outro componente importante nesse processo: a energia sustentada, e ela vem dos carboidratos certos, escolhidos com sabedoria. Muitos acreditam que comer carboidratos à noite é sinônimo de ganho de peso e algo a ser evitado a todo custo. Mas a verdade é que isso depende do tipo de carboidrato que você consome. Os chamados carboidratos complexos desempenham um papel fundamental na preservação da massa muscular durante o sono, e quando usados corretamente, podem se transformar em grandes aliados da sua saúde, diferente dos carboidratos simples como pão branco, bolo e biscoitos, que provocam picos de açúcar no sangue e estimulam a produção de insulina em excesso. Os carboidratos complexos são digeridos lentamente. Isso significa que eles liberam energia de forma gradual, ajudando a manter níveis estáveis de glicemia durante toda a noite. Esse equilíbrio evita quedas bruscas de açúcar, reduz a liberação do cortisol, o hormônio do estresse que favorece a perda muscular, e ainda estimula a produção de melatonina, o hormônio do sono. Entre os exemplos mais recomendados estão a aveia e a quinoa. Uma colher de sopa de aveia misturada ao iogurte natural antes de dormir ou 2 colheres de quinoa cozida regada com um fio de azeite no jantar podem criar o que eu costumo chamar de colchão nutritivo. Esse colchão oferece combustível estável para o corpo durante toda a noite, impedindo que ele recorra à quebra dos músculos para obter energia. No consultório, vejo pacientes que, após adotarem essa pequena mudança alimentar, relatam acordar com muito mais disposição, menos rigidez matinal e uma melhora significativa na qualidade do sono. Pequenas porções, escolhidas com inteligência, podem transformar a noite de um período de desgaste em um momento de verdadeira recuperação. Mas para completar esse cuidado, ainda precisamos falar de um nutriente especial que poucos associam à força muscular: o triptofano. Quando falamos de nutrientes importantes para os músculos, quase sempre pensamos em proteínas, vitaminas ou minerais. No entanto, existe um aminoácido essencial que desempenha um papel estratégico não apenas na saúde muscular, mas também na qualidade do sono: o triptofano. O triptofano é a matéria-prima que o corpo utiliza para produzir serotonina e melatonina. A serotonina é um neurotransmissor que regula o humor e a sensação de bem-estar, enquanto a melatonina é o hormônio responsável por induzir e manter o sono profundo e restaurador. Ou seja, ao consumir alimentos ricos em triptofano à noite, você não apenas favorece um descanso de melhor qualidade, como também cria as condições ideais para que o corpo reconstrua as fibras musculares durante esse período. Entre os alimentos mais ricos nesse aminoácido estão a banana, o leite, os ovos, o frango, as nozes e o amendoim. Uma combinação simples e eficaz é comer uma banana com um pouco de iogurte natural antes de dormir. Outra opção prática é incluir um punhado de castanhas ou nozes no lanche noturno. Esses pequenos ajustes oferecem não só triptofano, mas também outros nutrientes complementares, como proteínas e gorduras saudáveis. Na minha prática clínica, muitos pacientes que passaram a adicionar triptofano à rotina noturna relataram resultados impressionantes: sono mais profundo, menor sensação de fadiga ao acordar e uma recuperação muscular mais eficiente. Com isso, atividades simples do dia a dia como caminhar, carregar compras ou subir escadas se tornam menos cansativas. O triptofano mostra que a conexão entre sono e músculos vai muito além do descanso. Ele é uma ponte bioquímica que garante que o sono trabalhe a seu favor. Mas ainda resta uma dúvida comum. Afinal, comer à noite engorda? Um dos maiores medos que muitas pessoas têm é o de comer à noite. Se eu comer depois das 8, vou engordar. Quantas vezes você já ouviu essa frase? A verdade é que esse é um dos mitos mais difundidos na nutrição. O problema não está no horário em que você come, mas sim no que você escolhe colocar no prato e na quantidade consumida. Quando a última refeição do dia é composta por carboidratos simples como pão branco, bolo, massas refinadas ou biscoitos, realmente há uma tendência maior ao ganho de peso. Esses alimentos são digeridos rapidamente, elevam a glicose no sangue e estimulam picos de insulina, favorecendo o acúmulo de gordura. Além disso,
eles não fornecem nutrientes suficientes para a reconstrução muscular durante o sono. Por outro lado, se à noite você optar por proteínas de absorção lenta, magnésio, carboidratos complexos e triptofano, o efeito é completamente diferente. Esses nutrientes mantêm a glicemia estável, reduzem o cortisol, hormônio do estresse, favorecem a produção de melatonina e fornecem combustível constante para os músculos. Ou seja, em vez de engordar, você fortalece seu metabolismo e ainda protege a massa muscular. Muitos dos meus pacientes tinham medo de comer à noite. No entanto, após orientações simples e ajustes no cardápio, perceberam que não só não ganharam peso, como também acordaram mais dispostos, com menos dores musculares e mais energia para enfrentar o dia. O segredo nunca esteve no relógio, mas sim na qualidade e no equilíbrio do que colocamos no prato. Entender essa diferença é libertador, porque transforma o jantar ou o lanche noturno em uma ferramenta poderosa de saúde. E para potencializar ainda mais esse cuidado, existe um aliado indispensável: o exercício físico. Nenhum nutriente, por melhor que seja, consegue sozinho preservar a força muscular se o corpo não receber estímulos adequados. É aí que entra o exercício de resistência, também conhecido como musculação ou treino com cargas. Ele é, sem dúvida, o antídoto natural mais eficaz contra a sarcopenia. A cada vez que realizamos um movimento de força, seja levantando pesos, utilizando faixas elásticas ou até mesmo o peso do próprio corpo, enviamos uma mensagem clara ao organismo: esses músculos ainda são necessários, mantenha-os ativos. O corpo responde a esse estímulo fortalecendo as fibras existentes e construindo novas, o que desacelera o processo de perda muscular. Estudos mostram que idosos que praticam exercícios de resistência ao menos 2 vezes por semana apresentam não apenas mais massa muscular, mas também maior equilíbrio, densidade óssea mais preservada e até melhor controle da glicemia. Isso significa menos risco de quedas, menor probabilidade de fraturas e mais autonomia no dia a dia. Na minha prática clínica, acompanhei pessoas que começaram a treinar depois dos 70 anos e tiveram resultados extraordinários. Em poucos meses, passaram a caminhar com mais firmeza, reduziram dores articulares e ganharam confiança para realizar atividades que antes pareciam impossíveis. O mais interessante é que não é necessário levantar cargas pesadas para colher benefícios. Exercícios simples, com supervisão adequada, já são suficientes para gerar mudanças significativas. Quando combinamos nutrição estratégica com exercícios de resistência, criamos uma sinergia poderosa. Durante o dia, o corpo é estimulado a preservar os músculos. Durante a noite, ele recebe os nutrientes certos para se reconstruir. Essa dupla é a chave para envelhecer com vitalidade. E para tornar tudo ainda mais prático, vou compartilhar agora um plano de ação simples, que você pode começar hoje mesmo. Depois de compreender os fatores que aceleram a perda muscular e os recursos que podem reverter, lá é hora de transformar a teoria em prática. Por isso, quero lhe propor um desafio simples de apenas 7 dias, mas capaz de trazer resultados perceptíveis já na primeira semana. A ideia é combinar pequenas mudanças na alimentação noturna com estímulos adequados durante o dia, criando um ciclo positivo de preservação e reconstrução muscular. À noite, antes de dormir, inclua um lanche leve e nutritivo. Um pote de iogurte natural ou 3 colheres de queijo cottage fornecerão a proteína de absorção lenta necessária para nutrir os músculos ao longo da noite. Acrescente uma colher de sopa de sementes de abóbora cruas, sem sal, que são ricas em magnésio e ajudam tanto no relaxamento muscular quanto na qualidade do sono. Para complementar, meia banana fatiada é suficiente para oferecer triptofano e carboidratos complexos naturais, favorecendo a produção de serotonina e melatonina. Se desejar, finalize com uma pitada de canela, que melhora o sabor e contribui para o equilíbrio da glicemia noturna. Durante o dia, reserve pelo menos 2 momentos na semana para realizar exercícios de resistência. Eles podem ser feitos em uma academia, com acompanhamento, ou em casa,
utilizando elásticos ou até o próprio peso do corpo. Nos dias em que não for possível treinar, uma caminhada de 20 a 30 minutos já ajuda a manter o corpo ativo e a estimular os músculos. Ao final de 7 dias, muitos pacientes relatam acordar com menos rigidez, mais disposição e uma sensação de vitalidade renovada. Pequenas escolhas, feitas de forma consistente, têm o poder de mudar completamente a forma como você envelhece. E quando você perceber a diferença que uma semana pode trazer, estará pronto para transformar esse cuidado em um hábito para toda a vida. Preservar a massa muscular é muito mais do que uma questão estética. É o que garante sua autonomia, sua liberdade e a capacidade de viver com qualidade em todas as fases da vida. A sarcopenia não precisa ser aceita como algo inevitável. Ao compreender como ela age silenciosamente e ao adotar medidas práticas, é possível mudar completamente a forma como o corpo envelhece. Pequenas escolhas fazem uma diferença enorme. Um lanche noturno nutritivo, com proteínas de absorção lenta, magnésio, carboidratos complexos e triptofano, transforma o sono em um período de reconstrução em vez de desgaste. Exercícios de resistência regulares enviam ao corpo a mensagem de que os músculos continuam necessários, estimulando força, equilíbrio e vitalidade. Essas duas estratégias, aplicadas em conjunto, formam a base de um envelhecimento ativo e saudável. Os resultados aparecem mais rápido do que muitos imaginam. Em poucas semanas, é possível acordar com mais disposição, sentir menos dores, recuperar a confiança nos movimentos e até redescobrir prazeres simples do dia a dia, como caminhar sem cansaço ou subir escadas com firmeza. O segredo não está em mudanças radicais, mas na constância de pequenos passos. Por isso, minha recomendação é clara: não espere mais. Comece hoje mesmo a aplicar o que aprendeu. Troque um lanche pobre em nutrientes por uma opção equilibrada antes de dormir. Inclua ao menos 2 treinos leves de resistência na semana e observe como seu corpo reage. Compartilhe esse conhecimento com familiares e amigos, porque todos merecem envelhecer com força e independência. O futuro da sua saúde está nas escolhas que você faz agora.